Fala, meu povo! Vocês estão bem? Obrigado por estarem mais uma vez aqui no Léo Severino Podcast, nessa série que estamos fazendo com os pré-candidatos aqui de Itajaí. Convidei meu amigo Robson Coelho, como vocês já estão acompanhando. Estamos entrevistando todos os pré-candidatos para que você, população itajaiense, possa escolher o seu futuro candidato dentre aqueles que estão, que têm compromisso com a nossa cidade. Robson Coelho. Obrigado, Léo, mais uma vez pela oportunidade. Seja bem-vindo, Cleiton. O nosso objetivo é justamente esse, tentar mostrar para a população os candidatos que têm mais preparo, aqueles candidatos que têm mais viabilidade, para que o itajaiense possa formar a sua opinião baseado nos dados que vocês vão nos passar aqui nesse bate-papo. Perfeito. Obrigado, bom Cleiton. dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Né? Independe do horário que o pessoal estiver assistindo a gente, mas, Léo, sempre um prazer estar aqui contigo, estar nesse podcast que já tomou o coração, né, dos cidadãos aqui da nossa região. Robson, prazer estar contigo novamente. Robson, estou entre dois amigos de infância praticamente que eu tenho. Nós crescemos aqui na nossa Itajaí, nascemos aqui, sabemos, né, nos encontramos. Já brigamos muito clube, também, já né, brigamos, já ficamos amigos. Estava só esperando ver onde é que essa amizade toda ia parar, porque tem Mas é natural do itajaiense, né? Isso é que é bom. Entendi. O Cleiton era morador do São João, né, Cleiton, também, né? Robson, eu passei por tantos lugares, eu já fui, né? Quando nasci na Vila Operária, depois nós passamos e ficamos muito tempo no São João, depois moramos na Fazenda, no centro de Itajaí, passamos um breve período pela Barra do Rio. Isso, na Barra do Rio, lembro da Barra do Rio. Passamos por tudo aqui na cidade, já praticamente demos um tour, né, bem importante aqui, fixando residência. O Cleiton hoje está afiliado no Podemos. O Cleiton já passou por algumas siglas, né, Cleiton? Hoje, qual é a tua análise hoje dos partidos políticos? Inexiste, Robson, inexiste. Hoje nós temos um sistema partidário, aí eu te falo como cientista político também, nós temos um sistema falho, absurdo. Né? Nós temos a nossa Constituição precisa ser revista, né, urgentemente. O sistema eleitoral nosso está absolutamente fora de contexto. Nós não temos um sistema confiável, podemos até falar da urna, né? Mas não temos um sistema moralmente confiável. Nós temos uma pá de partidos políticos e o nosso Tribunal Superior Eleitoral entende, a nossa legislação eleitoral entende que a população vota no partido. Esse é o direcionamento, né, do nosso Código Eleitoral. A lei foi feita para isso. E nós sabemos que não é essa a realidade. Nós sabemos que as pessoas votam em pessoas, no seu representante, e não em partidos como funciona na Alemanha, eu voto em listas, que é outro sistema eleitoral absolutamente diferente da realidade brasileira. Então o Cleiton foi para o Podemos fazendo conta. Nós, em todos os partidos, em toda a eleição que a gente participa, que os nossos grupos, né, nesse caso específico desse ano, que o nosso grupo político olhou, notabilizou, escolheu um partido que tenha liberdade, né, na escolha dos seus candidatos também, porque aí, novamente, né, a gente olha os candidatos, a presidente, a governadora, a senador, a deputado estadual, a deputado federal. Então, aqui o Podemos, para a gente, tem uma abertura essencial para a gente poder exercer um mandato, se Deus quiser virar, né, pronto para a gente Cleiton, poder... E para que as pessoas até possam entender bem essa situação, por exemplo, aqui em Itajaí nós tivemos vereadora que fez 1.500 votos, não se elegeu, vereador que fez 700 votos e se elegeu. Exatamente. Então pode não ser o caminho mais justo, mas é o que funciona hoje. A legislação funciona dessa forma. As pessoas muitas vezes não convencem, mas o cara fez menos votos que o outro e entrou, mas é o sistema político. Se tivessem poucos partidos e partidos de fato comprometidos com o seu discurso, com o seu estatuto, com a ideologia, com a sua ideologia, ok. Né? Nós temos um partido, o PT. O PT tem a ideologia do PT. Né? Quem gosta daquela ideologia que compre. Se vamos falar em ideologia, Léo, quais são as ideologias que existem políticas no planeta hoje? Em nível mundial, existem 4 ou 5. Né? Se tu colocar o welfare state do Anthony Giddens, aí tu consegue ainda ter uma saída pela tangente, para não dizer que é centrão. Mas não tem. Tem direita, tem esquerda, tem centro-direita, centro-esquerda, centro. Pronto, vamos tentar desenhar, né, dessa forma. Pôr isso na mesa dessa forma. Mas a verdade é que aí se criam, né, partidos políticos para poder se colocar as pessoas ali dentro, um conjunto de pessoas que ali fazem o processo acontecer, e a população não entende, Robson, por que um se elege com 700 votos e outro se elege com 1.500 no mínimo. Eu convidei o Cícero para fazer um podcast explicando isso de uma forma simples para a população. Mas Léo, mas é isso, Robson. O pessoal precisa entender que o sistema é proporcional. Se a gente puder fazer esse paralelo aqui, majoritário o que é?
Tem dois sistemas, o majoritário e o proporcional. O majoritário é um voto mais um. Se empatou, o outro fez um voto a mais, está eleito. Isso funciona dessa forma, o majoritário. Proporcional, tu soma os candidatos. Então, o vereador de Itajaí, por exemplo, o vereador de Itajaí ele não se elege pelos votos dele. Até hoje não teve um, né, que se elegeu somente com seus votos. Nunca. Todos dependeram dos seus quociente partidário. Então, é a soma de todos. Então, aquele cara que está representando, como também na Câmara Federal, é o mesmo processo, eu estarei representando, se chegar lá, todos os 19 candidatos. A soma de todos eles é que fizeram a nossa cadeira acontecer. Então, e a nominata do Podemos hoje, Cleiton, assim, a viabilidade? Boa, nós fizemos essa conta. Isso é uma conta que a gente tem feito, porque assim, uma coisa é o caminho do voto útil, do voto por Itajaí. Essa é a primeira campanha. E o segundo é a questão da viabilidade. O eleitor tentar ver, o Cleiton tem chance. Não, o Cleiton não tem chance porque está numa nominata muito difícil, precisa de tantos mil votos para se eleger, o Cleiton não fez uma campanha estadualizada. Então, hoje, quantos votos o Cleiton acredita que pode se eleger pelo Podemos? 42, 45 mil votos a gente está dentro. A federal, tá, gente? O Cleiton é candidato a federal. Pré-federal. E isso é uma das situações mais interessantes que tem, Robson. Porque, na verdade, Léo, com essa votação, outros partidos precisariam para eleger o estadual. Né? E nós, com essa votação, nos elegemos, né, deputado federal. Não tem nenhum figurão ali, não tem deputado eleito hoje no Podemos? Temos o deputado Rodrigo Coelho. Né? Joinville. Talvez seja até teu parente distante. É teu parente, Robson? Não. Até uma vez já falaram para mim, pô, teu irmão é deputado, né? Tem que fazer alguma coisa, porque meu irmão é o Rodrigo Coelho também, mas não, o Rodrigo Coelho é o de Joinville. Foi vice-prefeito de Joinville durante o tempo, acho que já foi vereador. 42 mil votos. Já fez uma votação. Eleição, isso. E é essa marca que eu acho que... Ele seria um puxador de voto ou ele vai estar brigando também, né? Eu creio que vai brigar, Robson, porque todos ali têm uma situação bem parecida, né? Nós temos ali 5 candidatos que estão nessa briga dos 40 mil votos. Nessa média. E tem uma incógnita ainda. Por que é uma incógnita? O Léo já está rindo, já pesquisou, já foi atrás. O que acontece, Robson? Dentro da nominata nossa, eu vou colocar aqui alguns nomes, né, para o pessoal. Então, nós temos ali a questão do Rodrigo Coelho, que é atual deputado, fez 42 mil votos na última eleição. Perfeito. Depois, nós temos 3 grandes cidades. Temos Itajaí, temos Palhoça, temos... Posso servir? Opa, muito obrigado. Continua. Temos Itajaí, temos Palhoça, temos Blumenau, com candidatos, né, que representam bem esses municípios. Tem uma boa base, né, eleitoral. Depois disso, nós temos a Norma, que foi candidata também, que foi ex-prefeita de Fraiburgo, que fez 20 mil votos. Temos uma turma muito boa, né, entre 20 e 25 mil votos ali, uma turma legal. Né, que então, são 3 ou 4 para as pessoas entenderem, a soma de todos esses candidatos que vai fazer... Que vai fazer o partido eleger o primeiro. Isso. Então, quando se fala, não, mas 16 deputados federais apenas que Santa Catarina tem. Na verdade, não. Na verdade, a briga é interna. Na verdade, os partidos elegem os seus deputados. E na nossa conta, que é uma conta bem viável, isso eu sei fazer, né? Eu estudei para isso, eu sei fazer conta. Nessa conta viável que a gente tem, dá 1,6, 1,7 o nosso quociente partidário. Isso elege 2. Né? Se tudo for muito mal, dentro dessa conta, a gente elege 2. Eu estou falando do Cleiton aí com 30, né? 32, se for muito mal. Né? E fora isso... E o Cleiton está fazendo uma pré-campanha regional, uma pré-campanha estadualizada? Estadualizada. Nós dizem que nessa vida nada se cria e a maioria se copia o que dá certo, claro. Eu considero o nosso último deputado federal, talvez tenha divergência, mas eu considero o nosso último deputado federal de Itajaí, 1986, o Orlando Camilo Pacheco. E nós olhamos, eu tenho, né, uma penetração muito grande dentro das igrejas, onde eu faço parte. Fez poucos votos em Itajaí na época, né? 42 mil votos no estado e fez em Itajaí 20 mil votos. Então... Não, acho que ele fez menos que isso, né? Eu não pesquisei, mas alguém falou que era... Fez ontem passaram para nós que era menos. Depois a gente faz essa pesquisa. Vamos pesquisar isso. Mas provando o quê? Porque ele fez uma campanha estadualizada. Perfeito. E dentro dessa meta, Robson, é que a gente está construindo o nosso papel. Nós vamos ter muita gente fora da cidade de Itajaí. Talvez eu tenha trazido 20 mil olhando para cá, né, para a gente hoje, adaptando a nossa realidade. Mas nós acreditamos que há possibilidade factível da gente poder bater nos 20 mil votos, 25 mil votos aqui em Itajaí e poder buscar o restante fora, porque tem núcleos importantes que já estão criados fora da nossa região. A gente está viajando bastante, a gente está construindo bastante coisa fora, bastante amigos, né, que estão dentro do Conselho
Estadual de Pastores, que dentro das comunidades, que é a nossa linha, né, não tem representante. Então, eu tenho... Está colocado o nome à disposição. Estou bem confiante. Orlando Pacheco tinha o slogan "Irmão, vota em irmão". Tu vai adotar, além da estratégia, o slogan também? Não, acho que não. Hoje, nós não somos representantes tanto de um segmento apenas. Nós fizemos parte e, claro, como a gente está ali, né, diariamente, semanalmente, vivenciando e encontrando as pessoas, é claro que tu acabas, né, tendo um relacionamento mais íntimo com aquelas pessoas, porque quando tu vê 2, 3 vezes por semana, tu acaba tendo, né, um relacionamento quase que familiar. Mas quando tu és eleito, né, para representar o povo, tu representa todos. Então não tem um, não tem outro, tu vai brigar pelas melhorias da tua cidade, pelas melhorias da tua região, pelas melhorias do teu estado. Então tu vai ter que brigar, obviamente, né, e representar todo mundo. O Cleito já foi candidato a deputado federal Já, em 2006. 2006. Eu votei no Cleito nessa eleição. É? Por que tu tá falando baixinho? Não, falei alto. Eu votei no Cleito para deputado federal. Ele sabe, a gente tinha uma ligação na época, através da atividade portuária. Votei no Cleito 2 vezes. Quando? Uma para vereador e uma para deputado federal. Deputado federal, tu fizeste quantos votos? Foram 19.882 votos. Boa. Vocês tinham 2 pessoas, tu ainda é portuário? Sou. Tu não é mais, né? Não, eu tive que optar entre... Já foi, né? Eu já fui. Isso, vocês dois saíram dentro, assim, são 2 políticos que saíram ali de dentro do Porto. Vocês têm visões parecidas? Nós entramos no Porto no mesmo dia. Nós começamos a trabalhar no mesmo dia. Nós entramos no Porto de Itajaí... Dia 18 de setembro, dia 20 de novembro de 1996. Nós entramos no mesmo dia. Estagiários da DOC, na época. E vocês têm a mesma visão da questão da privatização do Porto de Itajaí? Não sei qual é a visão do Robson. A questão de sobrevivência, né? O modelo de autoridade portuária ele foi um modelo muito importante para Itajaí. Eu sempre falo que Itajaí teve 2 momentos muito importantes. A municipalização, lá na década de 90, 1995, 1997 foi 25 anos, e depois o arrendamento do Porto foi a passagem para a iniciativa privada. O que nós temos hoje é uma opção, né? Manter o atual modelo ou trazer um investidor, que é o caso que está sendo proposto, um investidor de 3 bilhões de reais que vai fazer todos os investimentos que o poder público não consegue fazer. Né? Então, Robson, mas a questão da mão de obra está garantida por lei. A questão da mão de obra não é uma questão de legislação, por isso que a gente precisa ter representação lá em Brasília para poder defender também a mão de obra, a cidade de Itajaí. Mas nós precisamos trazer investidor, então o modelo precisa ser rediscutido. Nós estamos competindo com os terminais navegantes, o terminal de Itapuá, de que forma nós vamos conseguir competir com esses terminais? Logicamente, quem é a questão social, de que forma nós vamos alocar os atuais servidores da administração do Porto, que é uma briga que a gente tem feito. Mas o modelo é esse, vai ser privatizado, a privatização vai acontecer agora em setembro. É iminente, não tem como não fazer. A privatização não só na área portuária, mas eu defendo de forma geral, inclusive até na saúde, depois a gente pode tocar nesse ponto. Precisa se privatizar, precisa-se. Nós precisamos ter concorrência, uma concorrência com qualidade, que o serviço público hoje não consegue fazer. Nós tivemos um desastre de governos nacionais aí que socializavam, que tentavam colocar todo mundo, né, o Estado presente na vida do cidadão em todo momento, e não funcionou. A gente está pagando uma conta cara pelos governos do PT que nós tivemos nos últimos anos, nas últimas décadas. Desculpa te cortar, mas assim, nós temos 2 berços públicos, berço 3 e berço 4. Pega a estatística de ocupação desses 2 berços. Provável. Aí está comprovado. Tá comprovado. Então, né? Vocês estão alinhados nesse pensamento? Eu te confesso que eu não conhecia a visão do Robson, mas está perfeita. Né? Eu entendo que nós temos uma dívida histórica com o nosso TPA, com o nosso trabalhador portuário avulso. Nosso trabalhador foi que o Porto, a cidade nasceu do Porto. Não foi o contrário. O Porto não nasceu da cidade de Itajaí. A cidade de Itajaí nasceu através do Porto. Ela foi construída depois do Porto de forma atabalhoada. Inclusive, né, há uma discussão histórica. O Edson Dávila, um professor que nós temos, né, importante aqui na cidade, que eu admiro muito, sempre comenta isso. Nós somos colonizados por açorianos, mas a nossa construção da cidade, não temos ruas largas, não temos um trânsito viável para se construir. Muita gente fala mal do nosso trânsito, mas é porque da forma que ele foi construído, não foi planejado. Foi vendo ruas, ruelas, como Florianópolis. O porto no centro da cidade. No centro da cidade, com cargas limpas, a gente consegue ser uma cidade limpa ainda com isso. Então, é diferente. Itajaí é diferente do cenário portuário internacional. Mas o que chama atenção, Robson, é que dentro dessa linha, essa timeline que a gente tem em Itajaí hoje, vendo o Porto, desde a época que a cidade nasceu, como hoje, nós observamos ciclos acontecer importantes ali.
Por último, nós tivemos a Lei 8.630, que institucionalizava o ógamo, que tinha um abrigo ao trabalhador portuário avulso, que também tinha um amparo do governo federal muito forte, mas era um serviço esquisito. O TPA nosso era alguma coisa que não tinha garantia por lei. Nós trabalhamos no Porto Itajaí como conferentes, como arrumadores, e a gente via ali que não tinha garantia de lei. Simplesmente tu ia trabalhar, tu saía, como acontece hoje com a FETRAMASC e com outros, né, até 830, né? Até 830. Então, a gente, de 93, né? Então, a lei foi se adaptando e nós não, nós paramos, nós estagnamos. Tu sabes quem teve um papel fundamental, e aí a gente volta a falar de representação política, né? Quem teve um papel fundamental na defesa do trabalhador portuário, na defesa de Itajaí, na promulgação, quando foram montar a 8.630, Conde Reis. Antônio Carlos Conde Reis. Morava Ele em entendia Itajaí, sabia das necessidades de Itajaí, foi um grande defensor da mão de obra. Inclusive, o próprio arrumador estava fora da legislação. Em cima da hora, com uma articulação do próprio Conde Reis, conseguiu incluir o arrumador dentro da legislação. O doutor Antônio Carlos Conde Reis sempre foi, Robson, uma figura icônica do estado de Santa Catarina. Sim. Eu não vou falar muito de Itajaí, né, porque ele foi um crânio, né, para o estado de Santa Catarina. Morava em Penha, tinha uma articulação e tinha uma residência praticamente fixa em Florianópolis. Nós estamos ficando velhos, cara, se a gente parar para ver isso. Mas ele não tem, Itajaí tinha um carinho muito grande pela nossa cidade, mas eu não consigo identificá-lo com o nosso dia a dia. Mas ele tinha um respeito tão grande no cenário nacional, em Brasília, que qualquer... E ele falava baixinho, ele tinha um respeito, uma educação. É um professor, né? Um cara fantástico. Nunca mudava o tom da voz. Nunca se alterou para nada. Né? E foi realmente quando abria a boca, quando colocava a voz... coisas sábias, né? Meu Deus, como a minha. Eu tenho um respeito muito grande pelo Espiridião Amin também, porque em Brasília, no Senado Federal, quando a gente acompanha o trabalho do Espiridião, quando ele abre a boca, todo mundo para e olha. Isso é um sinal de sabedoria, é um sinal de que realmente está conseguindo fazer. Seria teu candidato hoje, o Amin? Hoje o Espiridião seria meu candidato. Hoje ele é o meu candidato, é pré-candidato. Que opções estás colocando na mesa para dar essa resposta? Governador Moisés, teu partido está com Moisés. Não, eu não estou, não vou. Não vou de jeito nenhum. E o Partido da Liberdade para isso? Total, senão não iria. Para lá. Jorginho Melo. Um grande amigo, um bom senador da República, um cara que briga com o Renan Calheiros, para mim já é um excelente candidato. Ungido pelo presidente. Ungido pelo presidente da República, faz parte do arcabouço de partidos políticos que dão sustentação ao presidente, que é o meu presidente, claro. Né? Da mesma forma que o Amin, né? O Amin também está na base. Só que a diferença é essa, Robson. O Amin pode estar na base. Eu conheço bem o Jorginho, conheço, né, bem a estrutura de Brasília. E passo a vocês o seguinte, em 2013, quando eu estive na Câmara dos Deputados, a pedido do, na época, prefeito Jandir, quando eu estive lá para falar a pauta era com o Espiridião Amin, que era deputado federal. E quando chegava, tive a oportunidade de estar dentro da Câmara dos Deputados, lá no plenário, e o Jair, que até então, por isso que eu digo, gente, é um milagre esse homem ser presidente da República, porque ele era jogadinho de lado no baixo clero, quem conhece o linguajar lá, né, de Brasília, estava lá no baixo clero, jogadinho, ninguém queria falar muito com o Jair, e ele já vinha de lá reclamar. Eu me lembro dessa cena tão bem, Léo. Ele vinha com a Folha, né, de São Paulo aqui na mão. Pô, Dão, estão falando da minha mãezinha de novo, olha aqui, que sacanagem, Dão. Pô, a minha mãe está lá numa casa top que eu botei porque precisa de gente para cuidar dela, estão dizendo que eu enfiei a velha no asilo. Pô, daquele jeito o Bolsonaro sempre foi. E para mim, hoje, vê-lo presidente da República é um grande milagre. É a mão de Deus em cima dele, senão não estaria. Nem vou falar a questão da facada, né? Senão a gente vai ficar aqui muito tempo. Mas o Espiridião sempre teve essa liderança muito grande. E o Espiridião é amigo pessoal do presidente Jair Bolsonaro. Isso eu vi. Ninguém me contou. O Cleiton Bolsonaro. Essa é uma pergunta que eu ia te fazer. O Cleiton Bolsonaro por ocasião? Ou por coração? Acompanhe as minhas redes. Se alguém tiver qualquer dúvida nesse sentido, acompanhe as minhas redes. Sempre foi Bolsonaro desde... Eu vi isso acontecer, Robson. Né? Como eu estou relatando um fato né, para vocês lá, de 2013, né, porque eu ainda era vereador de Itajaí, eu vi acontecer. Eu vi esse homem lá... Quando o Cleiton passou a acreditar, não, esse vai ser meu presidente? No momento que... eu me lembro bem, foi no momento que estava aqui no aeroporto Navegantes, recebeu ele para poder... Até então eu não acreditava na candidatura dele. Eu acredito, pô, ele está correndo o Brasil, vai ser um candidato a senador, vai ser um candidato a vice-presidente da República, mas a presidente eu acho que ele não tem capilaridade suficiente para isso no Estado. Quando eu vi ele descer aqui em Navegantes, eu acho que foi em 2017, pouco antes de 2018,
ele descer aqui e ser carregado pelas mãos do povo aqui, eu disse, puxa, do nosso lado, né? Tem alguma coisa diferente. Aí eu me lembro muito bem de uma figura aqui de Itajaí, que é nosso amigo em comum, né? O Robson, da Valtel Manequim, né? O pessoal chama lá no Itamiri. E o Robson batia na mesa, vai ser presidente da República? Eu disse, não vai, cara, não consegue, eu não consigo ver ele lá dentro com essa liderança. E a gente sempre olha isso, né? Nós, políticos, a gente consegue olhar lá para dentro do cenário e ver dali, vai pensar alguém para poder representar o povo. E eu não via ele com essa liderança lá, mas eu via o povo começar a clamar por alguém que tenha posicionamento, alguém que tenha voz, alguém que seja combativo, alguém que diga, chega, nós vamos ter que mudar esse sistema todo que não está funcionando. A gente começou falando do sistema eleitoral, que é uma porcaria no Brasil. Alguém que se levante contra esse sistema e queira colocar o dedo, né, na ferida e realmente querer fazer alguma coisa para mudar. Isso moveu todos nós, que enxergamos o processo político arcaico no país e que precisa ser mudado, né? Precisa mudar a economia, privatizando, que foi outro ponto que nós... Era impensável falar isso na época do PT, gente. E mudanças importantes estão acontecendo, Cleiton. Estão em rumo. Então, se a gente parar para pensar, quando que a gente ia falar em privatização, na época que o Lula era presidente, que a Dilma era presidenta? Não tinha como, né? Então, hoje a gente está vendo para o país avançar a passos largos para uma modernização, né? A passos largos para um processo diferenciado. Estamos falando em privatização do Porto, que nós, na época, né, filiados aos sindicatos, né, não filiados a federações, e esses sindicatos tinham um posicionamento muito... E tinham que ter. Né? Mas a questão dos sindicatos, eu sempre digo assim, as pessoas perguntam, pô, mas sindicato tem, hoje ficou muito pesado dizer que é sindicato no Brasil, PJ, mas funciona quase como uma cooperativa de trabalho hoje ali no Porto. Era um CNPJ. É quase uma empresa, era né? Só um CNPJ. Eu preciso de 10 profissionais para trabalhar, eu estou te mandando 10 profissionais. Vamos lá, deixa eu te devolver. Mas qual é o problema que eu vejo nessa questão do sindicato? O sindicato tem ligação com as federações. A federação tem uma força muito grande com o governo federal, com o PT, que veio, né, formado dali. Ok, Robson, então honre os seus. Quando aconteceu a enchente de 2008, na nossa cidade, eu estava como vereador do município, Léo, o primeiro lugar que eu corri foi para Brasília. Nós tínhamos o presidente, eu acho que é Mário alguma coisa. Agora também me fugiu. Mário, lembra, né? Não conheço. Era o Mário. Também corri para Brasília. Pô, vamos socorrer, né, os nossos trabalhadores portuários avulsos, vamos socorrer a cidade de Itajaí, vamos socorrer as pessoas aqui através do FAT, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador, que é Brasília, que é o PT que está lá, então eles vão ter que ajudar. Robson, nem olharam para a gente. Então, não veio nada. Na época do PT, o trabalhador ficou desprotegido. É importante lembrar disso. Entende? Então, para quê? Onde é que nós vamos ter, né, honra aonde não tem honra? Então, não dá para ficar ali, debaixo de um guarda-chuva, que está todo furado, não adianta. E nós vimos o que o Brasil fez. O partido político que tomou, né, e os grupos políticos que tomaram conta do nosso país não cuidaram do povo, o povo teve que cuidar desses partidos e elegê-los, né, na mordomia que eles viveram durante tanto tempo. Fala-se tanto em austeridade, né, que o PT fala hoje, quando tiveram no poder, eram os que mais esbanjavam. E hoje o Lula está pagando R$6.000 numa diária. E o Bolsonaro fica lá dentro de um quartinho do Exército. Né? Não gasta... A classe média tem 2 televisões dentro de casa. Como que eu não vou aplaudir um homem desse? Como que quando ele desce no aeroporto, respondendo a tua pergunta objetivamente, Robson, quando que nesse olhar que eu tive ali, quando eu vi isso, porque eu vivenciei, eu vi ele lá dentro do Congresso, e quando eu vejo ele abraçado pelo povo, na hora eu disse, não, Robson, retiro o que eu disse para o Manequim na época, o Bolsonaro vai ser presidente da República. A partir daqui também é o meu candidato. Tem um amigo teu que te mandou uma 2018 eu estava pergunta. fora, né? Não queria pensar, mas comecei a... Agora vamos voltar para a tua trajetória política de forma rápida para a gente poder conseguir fazer em 50 minutos. Né? Eu estou sentindo que estás aliviando para o Cleiton aí, tá? Eu estou sentindo a mesma coisa, porque vocês falaram que brigaram, mas até agora só convergência. Vocês estão vendo uma situação, Bolsonaro, se os dois estão dizendo isso, é que está aliviando, hein? Tu está aliviando, é porque já está vindo... Meu presidente, os dois ficam nessa Bolsonaro, meu presidente. Mas é o nosso presidente. Os dois ficam, tudo igual. Vocês brigaram por quê? Vocês pensaram tudo igual até agora. Não, a gente já teve desentendimentos, mas desentendimentos do ponto de vista de ideias. Tá vendo como ele está aliviando? Já está querendo aliviar de novo. E tem que ter, Léo. E tem que ter. Mas eu quero aqui para levantar a audiência. Vambora. Qual é o compromisso da sua candidatura de deputado estadual ou deputado federal com Itajaí e com a Anfri? E se eleito, renovo a mesma pergunta. Qual o compromisso do seu mandato de deputado estadual ou deputado federal com Itajaí e com a Anfri? Perfeita pergunta de um cara que eu passei a admirar muito,
Tá? Eu tive também brigas como bom itajaiense, nós crescemos, né? A gente briga, daqui a pouco a gente fica de bem, né? E é normal isso, nós crescemos nas ruas aqui, na Juca Cesário, no São João, né? Em todos os pontos na 11 de junho, na fazenda onde eu já morei. Então, a gente briga num dia e no outro dia a gente já está brincando, jogando futebol no meio da rua de novo, voltando para a nossa época, porque hoje o meu filho fica jogando videogame o tempo todo dentro de casa, né? Mas o Volney, o prefeito Volney, é uma pessoa fantástica. Eu tenho convivido com ele nos últimos meses, eu vou dizer, né? Nos últimos anos, 2 anos que eu tenho, me reaproximei dele. Já pedisse por causa de apoio uma pra ele, briga tola. Não, Robson, eu tenho um relacionamento, né, hoje muito bom com ele. Tenho ajudado amigos a gravar podcast com ele. Verdade. Mas eu tenho um carinho, um respeito enorme pelo prefeito. Acho que o Volney, demos sorte de tê-lo à frente da prefeitura no meio de uma pandemia, né, que pegou de frente o município de Itajaí, um médico, pediatra. Eu sou fã do trabalho que ele fez com a ivermectina, que depois provou que estava correto. Tentou fazer a cânfora, podaram ele, tentou de qualquer forma ajudar a população de Itajaí dentro do seu conhecimento como médico homeopata, e ele de fato acredita nisso, né? Então eu respeito muito, né? E eu tive desentendimentos fortes com ele quando fui vereador. A gente, quando é vereador, primeiro mandato, principalmente, o narizinho fica em pé, a gente se acha um pouquinho, tá? Então, né, tem que levar uns tapas na orelha às vezes para a gente poder se colocar no nosso lugar. E hoje eu entendo, né, que o prefeito também naquela época talvez tinha um tomzinho um pouco acima. Mas hoje é uma pessoa serena, educada, respeitosa. É um cara que está, né, que vai deixar uma passada importante. Não, é esse o objetivo. Mas eu preciso dizer o respeito que eu tenho por isso. 50 minutos, ele faz propaganda para quem ele quiser. O forte. E confirmo o que ele falou. Foi o cara que abriu as portas para a gente poder fazer o podcast com o Volney, que foi muito bacana. Não, para ti, não fui eu que gravei. Mas tu elogiou bastante. Não, eu gostei da entrevista. Então. Ele fez perguntas importantes. Porque ele não fez as perguntas que a gente gostaria de fazer, principalmente aquela questão do PT e tal. Até que fosse um cara corajoso aquele dia. Sempre é. O Léo sempre é. O Robson. Então, respondendo efetivamente a pergunta do Volney, nós nascemos, e eu estou falando com 3 itajaienses raiz aqui, nós nascemos, nós corremos aqui nas ruas, nós soltamos pipa aqui na rua, a gente mora aqui, temos residência fixa aqui, a gente pertence a grupos locais, né, que estamos semanalmente ligados. Então, quando tu assumes um mandato como deputado federal, que temos tanta ligação com o município de Itajaí, citamos Porto, a gente pode citar as BRs, os trevos aqui, que está uma loucura, a autopista litoral, brigas que nós temos pesadas. Eu não gosto de falar nisso, mas vamos falar de via portuária. Desde 86 não temos um deputado federal daqui. Se tivesse alguém que morasse em Itajaí, de fato, dentro do Congresso, eu duvido que essa via já não tinha saído, gente. É absurdo a gente poder ver. E hoje, para a gente que é candidato, falar em linha branca, falar em via portuária, falar em linha túnel, branca cheiraram, né? E falar em túnel, né? É uma coisa absurda, porque ninguém acredita mais. Venderam isso para a população para ganhar voto, se elegeram, ficaram lá e não fizeram absolutamente nada. Porque não tem alguém que more aqui na cidade, na Anfra, na nossa região, que vivencie esse problema todos os dias. Então, por isso é tão importante essa campanha que vocês estão fazendo. Respondendo o prefeito Volney, se Deus abençoar e a gente puder ter a honra de representar Itajaí no Congresso Nacional, a gente vai trabalhar muito por Santa Catarina, a gente vai ajudar muito todas as regiões, a gente vai defender os nossos princípios em todas as regiões, porque a gente vai atender todo mundo. Agora, é claro, onde eu moro, onde eu conheço a nossa realidade, onde a gente vai no Parque Beto Carreiro, né, uma vez por ano, levar o nosso filho quando passa ali pelo Gravatá, quando a gente vai, né, aqui para Itapema, para Bombinhas, Porto Belo, visitar alguém, né, no fim do ano, na hora da temporada, e ver aquele trânsito danado lá, quando a gente vivencia a nossa cidade, a nossa região. Então não tem como a gente. Então, e não me vem um cidadão de Florianópolis, de outro lugar, dizer que não, eu vou cuidar aqui de Itajaí. Alguém que torce pelo Avaí, pelo Figueirense, vir para cá e dizer, não, eu vou ajudar o Marcílio Dias. Desculpa, isso não funciona. Tu é Marcílio? Eu sou Marcílio. Eu sou Barroso, eu sou Atlético de Itajaí. Fazer uma pergunta para ele? Qualquer um que joga aqui. Eu sou atirador. Eu sou fazendo para ele também? Itamirim. Eu não sei, vamos fazer. Ele gosta de história, eu acho que ele vai saber sim. Será? Faz. A gente só acredita aqui que é marcilista quem sabe que ano que o Marcílio foi campeão estadual. 63. Tu passou cola. Mentira.
Falei nada. Não, e quase fomos em 99. Eu estava lá, no jogo contra o Joinville, Sabe que lá que eu no sei? Ernestão na época. Não Porque era diferente do Robson, eu não gosto, quando eu vou no jogo, eu não vou no esquenta-galho. Eu gosto de ficar na cadeirinha lá de boa. E aí, do outro lado, a gente sempre tá escrito lá, campeão catarinense 1963. Então, quem tá do lado de cá, sempre lê isso daí. Quem vai do lado de lá, não lê. E foi um feito fantástico, porque na época nós tínhamos o Metropol, que era o bicho-papão, né, do Campeonato Catarinense de Criciúma. Mas nós temos, e temos um futebol que não é o nosso esporte de uma maneira geral. Né? Os nossos para-atletas precisam ter um apoio mais forte do plano federal. Eu, como amante do futebol, uma coisa que me deixa sempre muito... É um goleirão, Rob. É um goleirão, não. Já fui, já passou, cara. Agora ganha peso. É quando a gente está num jogo de futebol, eu gosto muito de ver futebol amador. E quando tá no futebol, tu vê aquele cara que jogou, que tu conheceu lá atrás, que era um grande jogador e acabou não vingando como um atleta profissional por falta de oportunidade. Então tem muitos atletas aqui em Itajaí porque por falta de oportunidade não vingaram. Então tem muito talento. Nós temos uma população aí. Então quer dizer, bairros que não têm oportunidade de fazer o esporte, né? As academias comunitárias, os jogos estudantis, ali é a hora de tu revelar jogador. Eu, por exemplo, fui na minha época, na época que o Arnaldo era prefeito, eu passei a jogar no time da cidade através do antiga CME, depois passou para a FME, através dos jogos estudantis, onde eles faziam a seleção dos melhores atletas para que pudesse disputar as eleições. Então falta muito ainda para Itajaí, porque nós temos aqui muita gente talentosa, mas que falta oportunidade. E é tão bom assim, ó, eu comecei a ver jogo do Marcílio, Cleiton, em 88, 89, e o pai E meu pai me levava para ver aquele jogo, porque meu pai se motivava porque tinha gente da cidade no time. Então, pô, Robson, vamos lá que o pai do Gelson trabalhava no posto. Do meu pastor? Isso, o pai dele, como é que era o nome dele? Trabalhava aqui no posto da NECA. Pô, Robson, vou lá para ver o filho do meu amigo que vai jogar hoje no Marcílio. Lembra a estreia do Gelson, o Jairo, quando começou a jogar? Então, que era aqui de Barra Velha. Barra Velha, mas era da base. Aí tinha o Jardel, aí tinha o Tavinho. Aí Rogério Beraba, Sidney. Então a gente disse, nós temos... Então aquilo motivava ter gente da cidade no time, né? Gente que nasceu, que veio das categorias de base. Então isso falta muito no nosso esporte ainda. Temos que avançar. Vamos pensar. Cleiton, vamos lá. Vereador, 3 mandatos. 3 mandatos. Eu lembro que eu fazia pesquisa eleitoral, o coordenador do Instituto Tendência era o Cícero Zucco, conhece? Conheço, a gente finíssimo. Proprietário, professor Normério Weber, e eu era pesquisador, estava no campo. Tu trabalhou, tu era funcionário do Normélio? Sim, e eu era pesquisador. E aí eu lembro de ter o nome do Cleiton Bachar nas pesquisas já, as pesquisas que são para os partidos, para os políticos, não pesquisa de divulgação, né? Sim. Pesquisas internas. E o nome do Cleiton já estava cotado para ser prefeito. Colocava o nome lá, né? Para ver o que a população pensava. E eu lembro de colocar o xizinho do lado do teu nome, na época eram folhas, né? Não tinha tablet, nada. E botar muito xizinho do lado do teu nome. De vez em quando vinha a pessoa, não, o Cleiton, gosto do Cleiton, conheço o Cleiton, não um nome muito conhecido já na cidade. Porém, você não conseguiu ser reeleito para um 4º mandato, né? E depois você veio agora novamente tentar retornar para a Câmara de Vereadores e teve uma votação relativamente baixa perto daquilo que eu pessoalmente esperava que você faria, talvez aquilo mesmo que tu também esperava. O que te gabarita hoje a ser candidato a deputado federal? O que mudou para poder... Deixa eu até complementar aqui, Cleiton. Você não acha que tenha faltado para aquela geração que fez parte junto com o P7, um pouco mais de ousadia, de repente ter enfrentado, não, agora o candidato sou eu vou até o final, eu vou disputar uma eleição, porque no final chegava o Jandir era o candidato, o pessoal se lançava... Acho que ele baixava a cabeça? Era isso. A geração baixou a cabeça? Se não faltou um pouco mais de ousadia para aquela geração, para que eles tivessem um espaço maior na política de Itajaí. Talvez, Robson, mas como eu vivenciei aquele período como um período que mas talvez tu tenhas razão, né? O teu ponto de vista talvez seja realmente o adequado. Por exemplo, a última reeleição do Jandir, ele fez o primeiro mandato com a Dalva, disse, pô, mas por que a Dalva de novo? Por que não dar espaço para outro, né? É mais ou menos nesse sentido. É porque nós sempre vivemos aquele guarda-chuva, Bornhausen e tal, na época em cima do Jandir isso foi muito forte, em cima de outros políticos, como o Douglas, como a Dalva. Então nós tínhamos o próprio P7, nós tínhamos um guarda-chuva muito importante ali. Mas o que eu vejo, 2012 talvez tenha faltado um pouco de ousadia, mas a cidade em 2012 estava num período também pós-enchente, nós estávamos vivenciando um período que precisava de uma experiência administrativa
e que precisava, de fato, né, de uma participação mais efetiva de todas as instituições, de alguém que englobasse tudo. Eu me lembro que nós participamos nesse período também da discussão da própria Univale, que até então era mais pública do que privada, hoje se tornou um ente meio esquisito, né, meio bicefálico lá. Ele é uma parte pública, é uma universidade pública de direito privado, enfim, só atrapalhou. Mas naquele período era importante, a gente tinha as discussões importantes. E eu não me senti preparado para poder entrar nesse desafio naquela época mesmo. E confesso isso a vocês. Então, talvez essa falta um pouco de ousadia seja realmente uma grande verdade, Robson. Mas, respondendo, voltando para a pergunta do Léo, 2016 foi quando, de fato, nós perdemos a eleição. Né? Eu perdi a eleição para vereador, a reeleição do 4º mandato ali para vereador. Foi uma eleição... Quem que se elegeu ali na tua coligação? Foi a Célia. Foi a Célia. Nessa oportunidade, eu iria ser candidato a prefeito. Né? Ali estava tudo para o nosso grupo político vir como candidato a prefeito. E ali houve uma situação esquisita, vamos colocar assim, partidariamente, porque alguns membros da Câmara Municipal fizeram, 3 vereadores que estavam no PSD, fizeram um movimento junto com o Jorginho Melo. Eu era o vereador do PR, presidente do PR de Itajaí, fizeram um movimento em Florianópolis e na casa do Jorge Guetem, aqui de Itajaí, para poder tirar o Cleiton da presidência do PR e eles se filiarem ao PR. Quando eu vi esse movimento, disse, poxa, estão deixando o PSD aqui, que é o partido do governador do estado, né, e não estão fazendo esse movimento sem conversar comigo. Então, peraí, né, eu me dou bem com Raimundo Colombo, com o governador, que tinha sido senador da República, era governador de fato na época. Me dou bem com o Merizio. Vou lá conversar com o Merizio, então, porque o PSD vai ficar sem nenhuma representatividade aqui. Dito e feito. Então, aí peguei e fizemos o jogo político acontecer. No meio disso, no meio desse xadrez, né, do jogo político, o que acontece, gente? Começa a estourar aquelas investigações. Começa a estourar o GAECO prendendo vereadores, prendendo secretários municipais, os boatos na cidade rodando para tudo que é canto, e o clima de tensão que ficou dentro dos poderes ficou uma coisa inenarrável, chata demais, com um clima, uma atmosfera muito ruim. E dentro disso, gente, o Pissetti me colocava, eu estava vaidosinho, o Pissetti botava o Cleito, Cleito, o que tu acha? Irmão, tu não tem nada contra ti na tua vida, vai ser presidente da comissão de ética. Lá ia eu para a comissão de ética, presidente da comissão de portos e autarquias, que eu criei na nossa legislação municipal. Vai para presidente de portos e autarquias, tudo que tinha em Brasília, na ANTAC, na época do Fernando Fialho. Era o Cleito que estava lá, tudo que o senador Sarney, que na época era o padrinho do Fialho. Então, todo aquele período ali, e na comissão de ética, o que acontecia? Os vereadores e os secretários, principalmente os vereadores que iam para a cassação, tinham que passar por mim. E, gente, pensa numa coisa ruim. Fiz o meu papel com justiça, né, em todos os momentos, quando tive que julgar casos de colegas, agir de forma justa, só que por dentro tu ficas bem abalado. Né? Nós fizemos uma CPI do Codetran na época, que trouxe lá um empresário de Lages para poder, né, que estava ali operando na questão do pátio e tal, e esse cara ameaçou de morte a gente, falou o nome do colégio do meu filho, da escola do meu filho. Então são situações que ficou um clima muito ruim. E quando tu ias para a rua começar, no teu grupo político, a falar numa candidatura, a vereadora, a prefeito, a vice, naquela coisa, não, mas vocês são tudo iguais. Não, igual não, peraí, poxa, né, me mostra aqui alguma coisa. Então, eu costumo brincar, e no último podcast... A população acabou generalizando, né? De uma forma muito dura. Quem está na base é tudo igual. Ficou tudo igual. Então, ficamos numa situação, Robson, que eu costumo brincar, e no último podcast eu brinquei com o Léo, que eu me sentia dentro do Salmo 91. 10 mil presos à minha direita, 1.000 processados à minha esquerda, eu não fui atingido. Mas a atmosfera que se criou naquele ambiente ali foi muito ruim. Então, eu ia para fora, o pessoal falava que eu era igual, e dizia, não sou igual não, me mostra aqui alguma coisa e tal. E o grupo, que já estava um grupo muito grande e cansado, também tinham elementos ali que sonhavam em ser vereador. E aí começou, um foi candidato a vereador daqui, o outro de lá, o grupo foi se esfacelando, e eu não soube liderar suficiente, eu assumo isso, né? Porque eu também cansei, esse ambiente que estava ali, estava um ambiente cansado, pesado. Perdemos a eleição, faltou 122 votos para a gente poder colocar o segundo, né, vereador, que eu entraria ali, né? Se tivesse visitado duas famílias a mais ou 3 a mais, teria dado certo. Dali, então, eu perdi a eleição, fui empreender,
né? Montamos uma empresa. E em 2020, ninguém sabe, né? Pouca gente sabe, porque o que importa é o extrato final lá da eleição. Mas foi o pior ano da minha vida, né? Todos nós temos um respeito, um carinho enorme pelas nossas mães, né? Que são as matriarcas da família. E ninguém sabe, né? Pouca gente, eu acho que o Léo sabe, eu não sei nem se o Robson sabe, né? Mas muito pouca gente, o Marinaldo sabe que anda comigo, né? O Paulinho, turma, mas a minha mãe arrumou um câncer no pulmão no meio de uma pandemia de coronavírus. E quando o diagnóstico aconteceu, me desculpe, pessoal, acabou a campanha, vocês vê o que vocês conseguem fazer aí, mas a gente foi cuidar dela, né? Então, eu e minha irmã, a Lidilhota, nos fechamos em copas na família, agora vamos atrás do onco, vamos atrás de que tipo da biópsia, se constatou que era um carcinoma, se constatou que já tinham 2 linfonodos, que não era inicial, que era agressivo, e aí a gente começa a entrar em parafuso, né? A gente pirou e a campanha acabou. Não né? deu para se dedicar. Continuou, não teve como. E se a população, né, estiver me ouvindo aqui, quem estiver me ouvindo, que são meus amigos de muito tempo, vão saber a verdade. Eu não fui na casa, eu não mandei mensagem, eu não conversei pessoalmente com muita gente. Entendi. Com muitos amigos. Uma campanha que acabou pela metade, não deu para completar. Completamos por respeito, né? A um grupo que estava conosco, mas mas eu não estive na frente do processo, Entendi. como deveria, né? Eu entendo isso que, né? Temos uma segunda pergunta, né, Robson? Vamos lá. Depois tu responde o final da minha pergunta, que é por que agora tu se sente preparado. Mas vamos deixar isso para o final, então tu falar no final, senão tem mais 2 perguntas para... Laércio. Quando receber as demandas do nosso setor, estará comprometido com os pedidos por tempo indeterminado? Ou existe a possibilidade de uma mudança de estratégia durante o mandato? Laércio, figura fantástica aqui do município de Itajaí. Deixa eu só complementar, Cleiton, desculpa te cortar. A grande preocupação das entidades de classe hoje é com o não cumprimento de um possível mandato, né? Então, caso o Cleito venha se eleger, se o Cleito vai cumprir o mandato, vai utilizar isso como trampolim, que foi uma ferramenta utilizada pelos políticos aqui em Itajaí nos últimos anos. Obrigado pela pergunta e pela tradução da pergunta do Léo. Depois eu vou pegar no pé dele, que realmente ficou meio, né, genérico ali. Obrigado. Eu sou pré-candidato, se Deus quiser, você, né, colocado lá na comissão como candidato a deputado federal, né, hoje pré-candidato a deputado federal, e podem ter certeza, eu tenho certeza que esse podcast vai ficar gravado aqui, né? Eu terei, se Deus quiser, um candidato. Nós trabalharemos para eleger um prefeito de Itajaí que tenha postura, um prefeito de Itajaí que queira ver a cidade grande, que tenha preparo para o município de Itajaí, mas de Brasília. Eu vou afirmar uma coisa que eu sei que... E eu já vi o que aconteceu com Dória, com os outros ali, e não tenho medo de olhar nos olhos de vocês e da nossa população e afirmar isso para vocês. Eu não estou vindo candidato para ser candidato a prefeito daqui a pouco, para fazer trampolim por nada. Eu estou vindo como candidato para representar na Câmara Federal o município de Itajaí, a região da Anfra e o estado de Santa Catarina, para defender princípios, para defender a valorização da família tradicional, para defender as pautas anti-aborto, para defender as pautas anti-ideologia de gênero, para defender pautas importantes e princípios que podem mudar e modernizar o nosso país. Uma nova legislação eleitoral, a necessidade, né, acaba virando um discurso tradicional político, mas é verdade, nós precisamos ter um olhar diferente para o setor tributário. Quem é empresário sabe do que eu estou falando, é um absurdo tu ser sócio de um país que não te devolve nada em troca. Então, e o bolo tributário Santa Catarina, né, comparado ao Brasil, é muito injusto. Nós temos que ter voz em Brasília para poder diferenciar isso. Eu sou candidato, sou pré-candidato, serei, se Deus assim permitir, os convencionais também candidato a deputado federal por Santa Catarina, morando em Itajaí. E não sou candidato a prefeito, não sou candidato a vice-prefeito, não serei candidato a vereador nunca mais na vida. Acho que passei por essa fase importante e vou deixar isso aqui claro. Quero ajudar, sim, a construir um projeto importante em 2024, elegendo pessoas preparadas, elegendo pessoas importantes para o município de Itajaí, que vão dar o seu melhor para a cidade. E vou cobrar isso. Agora, sou pré-candidato a deputado federal. E é assim que eu quero ser. Quero estar em Brasília para poder ajudar as demandas de Santa Catarina, do nosso estado, da nossa região, mas principalmente de onde a gente mora, que é a nossa cidade. Tá feito, então. Já respondeu umas 3 perguntas, né, para nós, né?
Já. Posso complementar Pode, a por favor. da questão por que eu me sinto preparado hoje, Léo? Né? Porque eu estive fora durante esse período. E como faz bem, Robson? Estudar, se Como preparar, faz bem? Como faz acompanhar. bem a gente sair um pouquinho, né? Porque eu nunca parei de estudar. Na verdade, né, a gente brinca, né, que o preparo acadêmico, né, de ser cientista político pela nossa Univale, né, e hoje eu tenho, né, o prazer de ter na nossa coordenação, né, um professor querido lá da Univale, que foi meu orientador tanto na questão da banca do TCC quanto depois da dissertação do mestrado também, o Sérgio Saturnino. Então, eu fiz ciência política aqui na Univale, com o maior prazer. Tive a oportunidade de estudar nos Estados Unidos, gerenciamento de cidades e economia global, para a gente poder entender um pouco. Tive aula com caras fantásticos, né, um olhar do mundo, um olhar para os BRICS, um olhar para o Brasil, né, de uma forma fantástica. Tive a oportunidade de fazer um mestrado em gestão de políticas públicas aqui pela nossa Univale e começar o doutorado em saúde pública. Eu confesso a vocês que eu dei uma segurada no doutorado, porque, Robson, é difícil, Léo, tu começar a falar sobre epidemias, sobre problemas sérios, e daqui a pouco tu ter essa aula em espanhol, é uma coisa que realmente ficou difícil para mim, então, porque são palavras coloquiais, são situações a gente brinca um pouquinho, arranha, né, o espanhol direitinho como tem que ser. Agora, quando tu vai para temas específicos, fica meio complicado. Então, dei uma trancada lá, vou esperar a Univale abrir, né, esse curso aqui para a gente poder dar prosseguimento. Agora, me preparei tanto no campo teórico quanto tenho a experiência, né, de secretário, de poder ter, né, os mandatos de vereador, de poder ter sido suplente já de deputado estadual, poder ter sido já, né, feito parte do governo do estado de Santa Catarina. Então, preparo, eu acho que a gente está tranquilinho quanto a isso. Nós estamos chegando nos finalmente aqui. Cleiton, já estamos com 46 minutos. Vamos só acelerar a última pergunta para o Cleiton fazer as considerações finais. Mas assim, Léo, mesmo com esse preparo, com a humildade que a gente tem que ter. Tem que aprender sempre. Porque né? tem que aprender toda a vida. Nós temos que ser, de fato, eternos aprendizes sempre. Em Itajaí existem muitos pré-candidatos. Já estão em pré-campanha, já estão trabalhando forte na próxima eleição para deputado federal e estadual. Você, como pré-candidato, estaria disposto a se sentar com as lideranças políticas da nossa cidade e fazer um projeto pela nossa cidade, abrindo mão do seu projeto pessoal e do seu projeto partidário por um projeto por Itajaí, pelo amor pela nossa cidade? Danone, presidente dos conferentes. Márcio, não só faço isso, farei isso, como faço isso. Né? Hoje eu estou fora do jogo político, do processo político, desde 2016. Estou afastado completamente do processo já há muito tempo e sentei para ajudar, né, a pensar Itajaí. Sempre, nunca me neguei a poder aconselhar alguém, a poder conversar com vereadores, com conselheiros tutelares, com pessoas amigas que a gente tem, fazendo um trabalho, né, fantástico aqui no município. Então, sempre eu estaria à disposição da população, independente de estar em cargo ou não. A gente sempre vai lutar por Itajaí, porque quem passa tanto período da sua vida, né, propenso a isso, dentro dessa experiência que eu tenho, né, de poder ajudar a população, eu não tenho como virar as costas e pensar só em mim, pensar só na minha empresa, pensar só no meu projeto particular. Não tem como. A gente foi moldado, nós trabalhamos, nós temos uma história, e essa história está à disposição da população sempre. E se eu não conversar com os entes políticos, Márcio, estou ferrado, né? Porque daí mesmo que ninguém, né, um deputado federal que está lá em Brasília, né, e não ter a possibilidade de conversar com as lideranças políticas da cidade, aí e é uma preocupação deles também da quantidade de candidatos que nós temos hoje. Então, se está havendo essa conversa entre os políticos de Itajaí para que alguém possa fazer o gesto a favor de uma causa coletiva. Eu entendi que ele estaria perguntando para a próxima também, eleição. Não, as duas porque situações. Para essa, Robson, é muito difícil. Vocês conhecem o sistema proporcional. Então, cada partido vai ter que ter, né, o seu movimento para que possam eleger ali, fazer candidaturas que a gente sabe que são candidaturas que mais atrapalham do que ajudam, né, candidaturas pequenas ali que não tem possibilidade nenhuma. E tem o outro lado, que é o nosso lado, com possibilidades reais, e que a gente, às vezes, sofre. Por isso é que eu estou indo para fora, por isso que a gente está tendo que buscar bases fora da nossa cidade, da nossa região, e correr só com os votos daqui não se elege. Né? Não dá. Aí, vamos apresentar as mídias sociais, então, o Instagram do Cleiton. Cleiton Batschauer, vamos lá, Cleiton com Y e N no final, Batschauer, Batschauer. Como o vídeo é gravado, o pessoal bota no devagar aí e consegue achar. Cleiton Batschauer, vamos lá, aqui com a esposa. Vamos ver, André, apresenta alguma coisa aí para nós, alguma foto aí queira comentar. Isso ali. Hernando Dias Lopes, olha só aqui, bota essa aqui, André. É uma fera. Um respeito muito grande por ele. Tu é membro de qual igreja? Eu sou membro da Igreja Reviver aqui de Itajaí.
E o Hernandes estava numa palestra no município de Camboriú, recentemente. Eu estive lá com o maior prazer. Gosto muito de ouvir, né? O Hernandes tem um teólogo fantástico. Aqui foi na Marcha para Jesus, com a minha família. Estávamos lá, né? O presidente Bolsonaro estava lá, junto com a nossa primeira-dama, junto com muita gente. Perguntar, nem adianta perguntar aquela do presidente, que já está claro, do claro, presidente, né? ele está muito... Para mim, eu acho que está bem alinhado isso. Né? Bolsonarista convicto, não adianta nem... Os princípios são os mesmos, não tem como a gente não estar. Aqui com o aborto, posicionamento... Várias atrocidades e covardias no nosso mundo, mas... Não precisa não. O posicionamento foi bem firme forte, com relação, né? Ao contrário a qualquer tipo do aborto. Agora botando para baixo aí, vamos ver mais uma coisa aí. Vamos lá. Aqui, Proarmas também? Fui presidente. Não precisa abrir não, André, desculpa. Eu só aponto aqui. Como fui presidente do clube, né, do Atiradores. Ah, tu foi presidente do Atiradores, Fui, é verdade. tá ali o meu filhote ali me mostrando. Ficou muito ali bacana galeria. lá o Atiradores, hein? Ficou bom, né? O César está fazendo realmente um trabalho fantástico. É o Cezinha? É o Cezinha Cajomar que está presidente? É o Cezinha da Cajomar. É tio da minha esposa, um cidadão fantástico, está aí também. Então, como eu tenho essa experiência, né, de ter sido presidente do clube e sempre acompanhei o IPSC, que é uma modalidade esportiva, já fiz parte, amo, né, estar lá, às vezes desestressar um pouco, derrubando o stand, como a gente brinca lá com o Elvis, com a turma. Então, é sempre importante. Tenho esse posicionamento favorável, sim. Tá aí. Aí a turma do Airsoft, do Jonas, ali do Distrito 47 também. Ali embaixo aqui uma situação ali onde estava com a minha mãe, naquele né, momento que passou ali pelo câncer e venceu, que foi um milagre. Eu não posso aqui fazer uma reportar a Deus, né? Tenho 2 amigos também de infância, né? O prefeito Fabrício é teu colega de partido? Isso, é um grande entusiasta de que eu fui também para o Podemos por causa da um grande prefeito, um cara corajoso, um cara audacioso. E o Jorge Seife? E que eu brigo com o Fabrício. Eu brigo com o Fabrício porque eu acho que ele deveria ser o próximo governador do estado. Ele tinha tudo para ser. Seria o meu candidato a governador. Se ele fosse governador, teria o meu voto. E teria o meu, claro, meu trabalho, meu empenho, porque é uma pessoa fantástica. E do outro lado, o Jorge Seife, que eu também conheço durante muitos anos aqui de Itajaí, desde a comunidade cristã, que passou ali pela igreja do Pastor Zizo. Um ser humano do bem, uma pessoa fantástica. Isso foi no evento do Mevan? Não, foi aqui na Reviver. Esse foi na Reviver. Uns bons amigos no Mevan também, mas esse dia aqui estava na Reviver. Aqui e essa aqui é boa, essa aqui é boa. Essa aqui é boa. Essa aqui foi quando eu briguei com o JC. O JC brigou comigo. O JC brigou comigo e o JC é uma figura emblemática da cidade, né? Ele briga com a gente. E aí meteu o sarrafo em mim lá. E dentro dessa situação, o que eu fiz, Léo? Pode deixar mudo assim. Comecei, né, poxa, vamos dar uma olhada então, agora vamos brincar aqui, né, o Júlio César. Então, nesse dia teve uma tiragem que ele me sentou o sarrafo, fazer uma visita cordial para ele me sentou o sarrafo. Disse, poxa, né, o que está acontecendo? Eu vim aqui, eu vim em paz, né, eu sou amigo. Aí eu vim conversar com ele, mas me sentou o sarrafo. Eu já fiz um monte de pergunta, nada a ver, um monte de me jogando, querendo me colocar numa situação ruim. Eu disse, cara, desculpa, não vais conseguir fazer isso, né? Eu sou verdadeiro, eu sou reto aqui, não tem como tu desvirtuar, tu querer me colocar numa posição diferente da minha. Estou aqui e vou continuar. E aí, no outro dia, a gente foi fazer um teste. Eu descobri que a tiragem do jornal dele foi 700 e nas redes sociais nossas tinham quase 2.500 visualizações. Eu disse, poxa, quer saber? Bate aí que eu vou bater aqui, vamos ver quem vai ter mais, né? Então, quando tu polariza, geralmente a outra parte cresce, e isso aí, rapaz, me ajudou muito. Eu sou muito grato ao JC por ter brigado comigo. Ele me trouxe para o cenário novamente dentro de uma época que eu estava tão afastado. Às vezes brigar te traz mais do que tu... Dá palanque, né? Bate, dá palanque. Fique à vontade para falar com o nosso povo aí, estamos finalmente nos nossos 50 minutos. Só agradecer, né? Fazer um agradecimento especial. A gente está começando agora uma caminhada que vamos até o dia 23 de julho agora participar da convenção, né, do partido, que vão escolher, né, os candidatos a deputado federal, deputado estadual. Nosso nome está lá exposto, né, por um grupo de amigos que entendem a necessidade da nossa cidade, entendem a necessidade de quem cresceu nas ruas de Itajaí poder levantar, quem anda pelo centro da cidade vê o buraco, né, que bateu na roda do seu carro ali, entender que Itajaí precisa de alguém que vivencia o nosso dia a dia para poder brigar pelos nossos direitos, poder brigar, ser uma voz em Brasília é tão importante para que os trevos da BR-101,
para que a autopista, quando invade ali as marginais do nosso município, tenha uma voz lá, que quando o governo do PT criou uma passarela em frente a um posto, aqui que liga o nada ao lugar nenhum, alguém de Itajaí esteja lá para dizer, segura isso aí porque está errado. Aí os caras vão lá, constroem besteiras, alguém de Itajaí para brigar por uma privatização sim, mas por um respeito também da cidade, pela nossa logística. Quando eu falo no porto, a gente fala na gama logística geral do nosso universo portuário, alguém que brigue por nós de fato. E nós não temos. Essa cadeira está lá guardadinha, o Orlando Pacheco deixou para a gente, e o nosso dever agora, o meu dever é correr bastante. Eu estou trabalhando muito. Eu vendi a minha empresa, estou atrás agora desse objetivo, desse sonho do itajaiense para poder correr atrás das nossas demandas e poder representar. Acho que a experiência e o preparo que a gente tem está à disposição, vai estar à disposição da nossa comunidade para que a gente possa estar lá, desenvolvendo esse trabalho, desenvolvendo essa voz, né, de Itajaí em Brasília, para poder ter as nossas demandas atendidas aqui e levar para Itajaí, e elevar Itajaí para o patamar que ela merece e não ficar mendigando, né, para outros candidatos que passam por aqui dizendo que são de Itajaí e depois vão embora. Então nós teremos a nossa voz ativa lá sim, teremos essa briga, né, pelo nosso dia a dia, por aquela obra que não sai, por aquele buraco que está ruim, por aquele saneamento básico, a tubulação na frente do Marambaia, lá de Cabeçudas, que aquilo ali nunca é tampado, parece que eles gostam de mostrar aquilo ali para a população, né, e não terminam aquilo de uma vez por todas. Então, precisamos ter alguém, ter essa voz lá, e eu me disponho, né, a colocar o nosso nome, um grupo que anda comigo depois, achou o nosso currículo importante lá para a gente poder entrar nessa briga e entrar numa briga para ganhar. Ninguém entra numa briga, seja no final do colégio, ou seja, numa briga grande em nível nacional, para poder perder, né? Eu não estou aqui para fazer palanque político para 2024, eu não estou aqui para fazer figuração para outros, eu estou aqui para poder representar de fato Itajaí, e é para isso que a gente está construindo essa candidatura, para isso que a gente está construindo esse caminho. Obrigado, Cleiton. Obrigado, Léo, pela oportunidade. Vamos seguir em frente, né? É isso aí. Obrigado por você que está aí assistindo a gente até agora. Obrigado pela audiência. Dá aquela curtida, aquele compartilhamento, aquele comentário. Aperta tudo que for botão aqui embaixo. Põe isso daqui para frente, que a gente precisa levar ao itajaiense informação. Mostrar os nossos pré-candidatos para que o voto do itajaiense não seja colocado em candidatos que não são de Itajaí por falta de conhecimento. Respeita o eleitor e vota em quem quiser. Mas a nossa função aqui é levar conhecimento. Quem quiser informação. Não vai ser por não conhecer os candidatos daqui que o itajaiense vai votar em gente de fora. Um forte abraço e até a próxima.